Olá, meu nome é Rafael Camargo Penteado, sou professor universitário e operador do mercado financeiro. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular a covariância e o coeficiente de correlação das ações negociadas na B3, antiga Bovespa, acessando esses dados através do Google Spreadsheet, utilizando a função Google Finance. Tá? Para poder conseguir fazer esses cálculos da mesma forma que eu vou explicar aqui no vídeo, é necessário ter uma conta no Google, tá bom? Vamos lá? Bom, então a gente vai ver covariância e coeficiente de correlação. O nosso requisito é ter a conta Google, né? Pode ser uma conta do Gmail. Antes da gente entrar na conta Google, né, no Google Spreadsheet, vamos falar um pouquinho da teoria, né? O que é covariância? Então, covariância é uma medida de associação linear entre duas variáveis. Essa medida, né, que a gente vai chamar de SXY, porque a gente vai sempre fazer um cálculo amostral, tá? Sempre é o cálculo amostral. Esse SXY, que é o valor da covariância, ele nos dá duas informações básicas, e só elas. Se esse valor for positivo, significa que existe uma associação linear positiva entre as duas variáveis. Ou seja, se uma variável está subindo, a outra também vai subir. Se por acaso esse valor de SXY for negativo, então a gente tem uma relação linear negativa, ou seja, inversa. As coisas são inversamente proporcionais. Tá? Talvez não. Isso que a gente não consegue ver a força dessa proporção, mas a gente consegue saber se essa proporção ela é direta ou se ela é inversa. Né? No caso, se S de x, y for menor do que zero, essa associação é negativa, é uma relação linear negativa. Então, se uma variável sobe, a outra vai descer. Tá? E no caso do S de x ser maior do que zero, a associação é positiva, as duas vão subir, certo? Bom, então a covariância ela tem essa aplicação, a princípio, muito simples, muito limitada, a gente só consegue ver isso realmente, se a associação é positiva e negativa, mas a covariância ela não é exatamente a informação que a gente usa para fazer as análises. Ela é um requisito para fazer outros cálculos. Então, para a gente calcular o coeficiente de correlação, a gente tem que calcular a covariância antes. Para a gente fazer cálculo de regressão linear, a gente tem que calcular a covariância antes. Então, é necessário calcular a covariância e saber do que se trata. Tá bom? Bem, vamos lá. Então, o cálculo da covariância ela pode ser um cálculo populacional, quando você conhece todos os dados da amostra não, todos os dados, né, que você quer analisar. Então, você usa o cálculo populacional. Normalmente, a gente não tem acesso a toda a população, a todos os dados existentes. A gente tem uma amostra, né? A gente tem um pouco desses dados que a gente submete a uma análise, né? Principalmente quando a gente está fazendo uma análise de mercado financeiro, de ações, de derivativos, que seja. A gente nunca tem toda a série de dados, até porque o mercado ainda está ocorrendo, né? Não acabou essa série de dados. Então a gente sempre vai ter uma amostra. Normalmente é legal trabalhar com uma amostra de pelo menos um ano, pode ser mais, pode ser menos, depende do que você quer fazer. Aqui para os nossos exemplos a gente vai usar uma amostra de um ano. Então o nosso cálculo vai ser sempre amostral, seguindo essa equação aqui, né? S de xy, ou seja, covariância amostral, é igual à somatória dos desvios de x menos a média de x vezes os desvios de y menos a média de y dividido por n menos 1. Então a gente multiplica os desvios, né, de cada um dos dois ativos, do ativo x e do ativo y, multiplica um pelo outro, soma tudo e divide pela quantidade de observações menos 1. Parece muito complexo, mas é simples. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz. É muito parecido com o vídeo anterior de variância e desvio padrão. Se você não assistiu, assista que vale a pena, tá? Vamos lá então, vamos para a conta do Google para poder fazer essa conta. Vamos abrir aqui, né? Entramos aqui na conta do Google, já estamos logados. Agora a gente vem aqui nos aplicativos e seleciona planilhas. A gente vai abrir aqui uma planilha em branco. Tá? E aqui eu vou usar a função Google Finance. Então eu digito na célula A1 igual Google Finance. Ele já vai abrir para mim aqui, ele já vai identificar a função e abrir esse símbolo aqui de essa interrogação. A gente pode clicar aqui
e ele dá para a gente um exemplo. É só copiar esse exemplo e colar, que aqui tem todas as especificações da função. Tá? O que a gente vai fazer? A gente não quer ver Google, a gente não quer ver os preços da ação da Google, a gente vai ver alguma coisa relacionada ao Brasil. Então a gente vai ver Petri 4, só para a gente usar a mesma ação que a gente usou no vídeo anterior. E vamos usar o mesmo intervalo temporal também para a gente poder ter um padrão de análise. Então a gente vai ver do dia 10 de julho de 2020 até o dia 10 de julho de 2021. Aqui. 2021. Beleza. Ele vai puxar, então, essas informações aqui para mim. Dia 10 de julho de 2020 até o dia 8 de julho de 2021, porque dia 9 e dia 10 foi final de semana, né? Bom, vamos lá. O que a gente precisa fazer, então? Primeira coisa é calcular os retornos, tá? Então, eu vou chamar essa coluna C de XI. E como que eu calculo os retornos? Eu venho aqui na segunda observação da série, vou pegar o valor do fechamento da segunda observação, dividido pelo fechamento da primeira observação, colocar essa continha aqui entre parênteses, menos 1 inteiro, porque eu só quero saber a diferença de variação, né? Eu só quero saber os desvios. Os retornos, né, na verdade. Tá? Então aqui eu tenho os retornos diários. Tá? Eu posso selecionar essa coluna e colocar em percentual, só para ficar um pouquinho mais fácil de observar. Tá bom? Então aqui eu tenho os retornos. O que eu preciso fazer? Vamos voltar lá para a fórmula. Eu já tenho o XI. Tem um XI aqui para cada dia. Certo? Agora eu tenho que fazer a média de XI, que é esse X barra aqui. Então vamos lá. Uma média aritmética simples. Eu vou selecionar todas as ocorrências aqui. Tá? Na verdade aqui embaixo. Né? Vou digitar igual a média e selecionar todo esse intervalo aqui. Tá? Ele fez para mim a média, então a média dos retornos é de 0,1225%. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Cada ocorrência, cada retorno, menos a média do retorno, para cada dia. Então, vamos lá. Vai ser XI menos X médio. Menos XI médio. Deixa eu colocar XI médio, que fica melhor ainda. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar essa célula aqui, a primeira, menos a nossa média. A nossa média está lá embaixo. Aqui é a nossa média, menos a célula da média. A gente clica aqui em cima da célula da média e aperta F4 para poder travar essa célula. Aqui, tá? Então, aqui eu travei, apertei o F4 e travei a média. Tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Pronto. Bom, então tá aqui, né? A gente tem o XI menos o XI médio, que é exatamente essa partezinha aqui entre parênteses. Tá? Isso aqui a gente já fez. Tá certo? Então, o que está faltando? Está faltando a gente escolher a ação Y, né? O ativo Y, para a gente calcular a covariância. Eu acho que é legal a gente fazer com... Eu vou experimentar aqui a ação do Magazine Luiza, tá? Só como exemplo. Então, vou copiar toda essa fórmula aqui da Petri, vou vir aqui nessa célula na coluna F, vou colar, só que ao invés de Petri 4, eu vou colocar o símbolo do Magazine Luiza, que é MGLU3. Tá? Então aqui ele copiou para mim os valores do Magazine Luiza no mesmo período, do dia 7 de julho de 2020 até o dia 8 de julho de 2021. Tá tudo aqui. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou até copiar. Ó. Vou copiar o que eu calculei aqui para Petri. Só essas células iniciais aqui já são suficientes. Clico aqui, colo.
olha só, ele vai já estar calculando os retornos. Opa. Ele está calculando aqui os retornos. A gente expande até o final, tá? Ele está calculando os retornos direitinho. Qual que é o problema? A gente não tem ainda o valor médio. Então vamos calcular a média. A gente vai lá para baixo, escreve média desses retornos aqui. Então agora a gente tem o YI e o Y médio, o Y barra. Ou seja, a gente tem essa parte da conta aqui, ó. Tá? Agora é só calcular um menos o outro. Vamos voltar lá? Deixa eu tirar aqui minha fotinha para ficar melhor de visualizar. Então aqui eu tenho a média dos retornos em Y. Tá? Então vamos lá agora fazer a última parte, que é o quê? XI menos XI médio. Então, ó, aqui vai ser a célula H249, que vai ter a minha média. O Google Spreadsheet pergunta se eu quero fazer isso para todas as linhas, eu digo que sim, e pronto. Eu tenho aqui, então, cada uma das observações do retorno de Magazine Luiza menos a média do retorno. Está tudo aqui na coluna I. Tá? Então, bom, o que a gente fez? A gente calculou, então, toda essa parte aqui e essa parte aqui. O que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses dois produtos, né, para cada dia. Então, vamos lá. Vamos fazer essa parte. Eu vou criar aqui mais uma coluna, onde eu vou escrever, eu vou fazer aqui na coluna K, só para dar um espacinho para não misturar muito. Aqui na coluna K eu vou colocar retorno X, retorno MX, né, retorno sobre a média de X, vezes o retorno sobre a média de Y. Tá? Vou chamar essa coluna dessa forma. E aqui eu vou fazer igual a o retorno desse cara aqui, que é a minha primeira variável, que é x, vezes o retorno da minha segunda variável, que é y. Ele vai dar esse valor aqui igual a zero, porque na verdade é um valor muito pequeno. Tá? Eu vou trabalhar com 6 casas decimais, que é a quantidade indicada pra gente, quando a gente está trabalhando com covariância. Pelo menos 3 casas após a vírgula. No caso aqui eu estou com... eu estava com valores percentuais. Eu vou deixar o valor absoluto mesmo. Tá? Então aqui eu tenho 6 casas depois da vírgula e eu vou expandir esse cálculo para toda a minha série. Ou seja, até lá para minha última observação, que foi no dia 8 de julho de 2021. Pronto. Tá aqui. Tá? Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de fazer essa parte aqui, ó. Multipliquei os retornos de x pela média de x, pelo retorno de y, pelos retornos de y, menos a média de y. O que eu tenho que fazer agora? Somar tudo, todos esses produtos, né, e dividir por n menos 1. Então agora é simples. Eu simplesmente vou vir aqui, até aqui no final, vou escrever soma, e aqui eu vou selecionar todos os valores que eu calculei. Tá? Esse é o valor da soma. Eu tenho que dividir isso por n menos 1. Então, qual que é a quantidade de observações que eu tenho? É só eu selecionar aqui minhas observações e pedir para o Google me mostrar. Aqui ele mostra, ó, contagem de números 246, contagem 246. Ou seja, o n é 246, n menos 1 é 245. Tá? Então, eu vou multiplicar essa soma, eu vou dividir essa soma por 245. Certo? E aqui, então, eu tenho já o quê? Olha só, eu tenho o valor da covariância amostral. Esse aqui é o valor da covariância entre Petrobras, na ação Petri 4, e Magazine Luiza MGLU 3. Será que está correto? A gente pode fazer o cálculo através da função também, tá? Que aí a gente, só para confirmar, né, se está tudo certo. Então a gente vai colocar aqui covariância
S, tá? De uma amostra de um conjunto de dados. A gente vai pegar a segunda, os dados de Y e depois os dados de X. Volta aqui nesse exemplo. Então, o que eu vou olhar? Né? Quais são os dados que eu vou investigar com covariância? Os retornos sobre a média. Tá? Então, ó, os retornos sobre a média estão aqui na coluna I. Eu vou selecionar todos os retornos sobre a média da minha variável y e agora eu vou selecionar todos os retornos sobre a média da minha variável x, que é a Petrobras. Então está aqui, seleciono todos os retornos, fecho parênteses e pronto. Como vocês podem ver, é exatamente o mesmo valor, né? A covariância calculada e a da função. Opa. Tá bom? Então aqui a gente já fez o cálculo da covariância. Então a gente vê que esse cálculo da covariância, né, esse valor, ele é um valor bem baixo, certo? Um valor bem baixo, 0,00102, 16284. Sempre que a gente está usando a covariância para fazer algum cálculo, é indicado pegar pelo menos 6 casas após a vírgula, por causa disso, tá? Porque a gente acaba tendo valores que fogem completamente do que a gente está acostumado a analisar. Né? E como a gente já conversou, a covariância pura assim, não tem muita aplicação. Tá? Mas o que a gente consegue ver? Que esse valor é positivo, um pouco positivo, né? Levemente positivo. Isso significa que existe uma associação linear positiva entre essas duas variáveis. Agora, a força dessa associação, a covariância não mostra. Quem vai mostrar isso é a correlação. Tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro, antes de calcular a correlação, vamos dar uma olhada no gráfico dessas duas ações, rapidamente. Né? A gente já sabe que existe, né, uma covariância entre eles. Eu vou selecionar aqui os dados de fechamento, vou vir em inserir gráfico. Aqui, já está com gráfico de linha. E aqui eu vou adicionar uma outra série de dados, que vai ser o... Peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu localizar aqui. Ah, tá. É coluna G. Então vamos lá. Coluna G. Então aqui vai ser G2 até G248. Aqui a gente tem as duas curvas, né? Não tem nenhuma outra informação, só o comportamento das curvas, para a gente ver se realmente eles andam de uma forma parecida. Vocês podem ver que tem momentos que o comportamento se inverte, né? Enquanto uma sobe, a outra cai. Às vezes elas andam mais ou menos juntas. Então é meio complicado dizer que existe uma covariância aqui. Tá? Mas ela existe, ela é baixa, 0,001 alguma coisa. Será que existe correlação aqui? Vamos fazer esse cálculo então, tá? Vamos voltar lá para a nossa teoria, né? E a gente falou então, né, sobre o cálculo amostral. Opa. Agora, né, o que a gente pode falar sobre a covariância? Que não dá para a gente analisar, né, de difícil aplicação direta, muito complicado pegar a covariância e analisar ela por si só. O que é legal é que ela demonstra se a associação é positiva, inexistente, se der zero absoluto não existe, né, ou negativa. Né. E o fundamental é que ela serve como base para outros cálculos mais importantes, mais relevantes do ponto de vista analítico. Então vamos lá, vamos para o próximo cálculo, que é a correlação. Então a correlação o que é? É um estudo da relação entre duas variáveis.
O chamado coeficiente de correlação, ele que pode ser uma letra grega, né, que indica a correlação populacional de XY, ou o R de XY, que é o nosso coeficiente de correlação amostral. Esse coeficiente de correlação ele pode variar entre -1 e +1. Se for -1, a correlação é negativa e perfeitamente invertida, ou seja, se uma ação ou se alguma coisa, se uma variável sobe 10% e o coeficiente de correlação for -1, a outra variável analisada ela vai cair 10%, ela vai cair na mesma proporção, né? Ou seja, ela vai variar a mesma proporção da primeira variável, só que no sinal invertido. Então, se uma sobe, a outra cai. Isso quando o valor é negativo. Se o valor é positivo, e se ele é 1, quer dizer que essa relação linear ela é perfeitamente proporcional. Se uma ação sobe 10%, a outra ação correlacionada, perfeitamente correlacionada, também vai subir 10%. Tá? E esse valor ele vai variar. Ele normalmente é muito difícil ser igual a 1. Ele chega próximo a 1 quando a correlação é próxima à perfeição. Né? Mas normalmente a gente vai ver aí correlações entre 0,3, né, 30%, 50%, 60%, depende. Muitas vezes tem correlação negativa também, e é importante a gente saber como que as ações se correlacionam para uma série de estratégias, tanto estratégias especulativas e de investimento, como operações de long e short, operações de arbitragem, como também para poder fazer uma diversificação de risco. Então, nos próximos vídeos, eu vou explicar para vocês como utilizar a correlação e o cálculo do beta, o beta da carteira, para poder fazer uma diversificação da carteira, maximizando o lucro, reduzindo o risco, né? E também vou mostrar para vocês como fazer o manejo de uma carteira através do beta e da correlação. Tá? Mas o importante é que a correlação, então, ela te dá esse coeficiente, né, que varia entre -1 e +1, e ele mede a força de associação entre as variáveis. Vamos lá, então, vamos ver como é que funciona. Né? Antes de falar como é que funciona, eu puxei um pouquinho desse histórico aqui. Né? Então, quem começou a estudar a correlação foi o Sir Francis Galton, né, que ele queria estudar a relação, ele percebeu que se um pai era alto, ele normalmente tinha um filho alto também. Então ele resolveu colocar em prática, né, essa hipótese para poder estudar as aplicações estatísticas, para poder estudar essa ideia dele de correlação. Mas foi apenas o Cole Pearson que realmente desenvolveu essa técnica, né, que realmente foi lá e fez uma pesquisa com mais de 1000 observações, mais de 1000 pais e filhos, né? E conseguiu, então, comprovar a utilização, né, e a funcionalidade da correlação e da regressão linear, tá? Então, é exatamente por isso que quando a gente está calculando a correlação, o nome é correlação, coeficiente de correlação de Pearson, ou coeficiente de correlação momento-produto de Pearson. Por que momento-produto? Porque no momento a variável x está valendo determinado valor. Qual que é o produto naquele momento da variável y? Quanto que x faz, quanto que x causa de movimento em y? Por isso que é momento-produto. Tá? E como que isso é calculado? Como eu falei anteriormente, a gente vai usar cálculos amostrais e a gente vai calcular, então, o R de XY, que é igual ao SXY, ou seja, covariância entre x e y, dividido por desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Então, a gente volta lá na nossa, num vídeo anterior que eu expliquei para vocês sobre desvio padrão. Tá? Vamos lá, então, vamos fazer essa conta. Como que a gente faz? Né? Como a gente chega nesses valores? Olha só, o primeiro passo é calcular o desvio padrão de xy. Tá? Ou seja, desvio padrão não, desculpem, calcular a covariância de XY. A gente já fez isso, tá? A gente já fez para Petrobras e Mglu, né? A gente já tem esse valor, tá? Esse valor, ele está aqui embaixo, na nossa planilha, né? É esse valor aqui da covariância. Deixa eu tirar aqui minha janelinha. Vamos ver. Aqui, ó. Tá aqui o valor, né? Então, opa. Isso aqui a gente já fez. Qual que é o nosso segundo passo, então? Desvio padrão de x. Como que a gente calcula? A gente vai pegar o retorno
de cada observação menos a média do retorno, e elevar ao quadrado é dividir por n menos 1, e depois disso tirar a raiz. Tá? Se a gente só fizer isso sem tirar a raiz, a gente está calculando a variância. Quando a gente tira a raiz, a gente está calculando o desvio padrão. Então a gente já está com a metade disso feito, certo? Olha só o que está aqui entre parênteses. É a mesma coisa que está aqui. Né? Então tem pouca coisa para a gente fazer. Vamos fazer lá então. Vamos voltar para a planilha. Então, deixa eu voltar aqui. Olha só. Né? Então aqui é a nossa Petri. Né? Aqui a gente tem os fechamentos, aqui a gente tem o XI menos o XI médio. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar esse valor aqui, ó, XI menos XI médio, e vou elevar ao quadrado. É isso que essa coluna E vai ser agora, né? Então, vou pegar esse valor vezes... vezes não, desculpe. A notação é circunflexo, né? Chapeuzinho, 2. Assim eu elevo ao quadrado o valor de D3. Ele já vai sugerir fazer isso para a planilha inteira, eu vou falar que sim. Eu já expliquei para vocês por que essa variável é transformada numa variável quadrática, né? Que é para poder fazer uma análise mais eficiente, desconsiderando a natureza de que a somatória dos retornos sobre a média é sempre igual a zero. Tá? Sempre se eu pegar o retorno sobre a média e somar, né, tirar uma média, vai chegar em zero. Tá? Então, para evitar isso, a gente eleva ao quadrado, que aí o positivo não anula o negativo. Bom, a gente tem aqui, então, na nossa coluna E, esses retornos quadráticos. Eu vou diminuir aqui as casas decimais, só para não ficar muito bagunçado. Tá? E agora o que a gente faz? Vamos voltar lá para a nossa conta, então. Olha só, já fiz isso aqui. Né? Elevei ao quadrado e somei tudo. Agora eu divido por n menos 1. Então vamos lá. Primeiro eu somo tudo, que eu não somei ainda, né? Só fiz os cálculos. Que eu somo tudo, está somado. E aí eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 245, que é o meu n menos 1. Lembram-se disso? A gente viu agora há pouco. E aqui, então, o que eu tenho? Eu tenho a variância. Tá? Essa é a minha variância. O que está faltando? Está faltando eu tirar a raiz quadrada desse valor para chegar ao desvio padrão. Então é só eu pegar aqui igual a raiz desse cara aqui. Pronto. Esse aqui é o meu desvipad, meu desvio padrão calculado. Tá? Será que ele é igual ao desvio padrão da função? Vamos ver aqui, igual a desvipad A de amostra. E aí eu venho aqui nos meus retornos sobre a média. E a gente chega no valor bem próximo aqui. Ah, tá. Porque isso aqui não entra. 248. Pronto. Tá? Então aqui eu tenho o desvio padrão que eu calculei e aqui o desvio padrão da função. Né? O mesmo valor. Tá? Nosso desvio padrão de x está correto. Então essa parte aqui a gente acabou de fazer. Vamos fazer essa aqui agora? É a mesma coisa. Só fazer a mesma coisa na outra ação, em Magazine Luiza, na variável y. Vamos lá então. Eu vou inclusive pegar um atalho. Ó. Vou copiar isso aqui. Vou copiar tudo. Tá? E vou colar aqui. Porque ele já vai usar como referência, vai pegar a mesma fórmula, mas vai mudar minhas referências. Então, olha só. Aqui eu tenho a soma dos desvios quadráticos, certo? Igual na variável x. Né? Aqui eu tenho a soma dos desvios quadráticos. Aqui eu tenho a média, né? Dividido por n menos 1. Aqui eu tenho o desvio padrão calculado. E aqui eu tenho o desvio padrão da função. Deixa eu tirar aqui
a minha janelinha. Pronto, tá? Então, ó, tá aqui. Na coluna J, então, eu tenho os desvios médios quadráticos. Então, aqui eu elevei os desvios sobre a média ao quadrado, né? Somei tudo, tá aqui a somatória. Ó, soma. Aí eu dividi por n-1, que é 245. E aí eu tirei a raiz e cheguei no desvio padrão. E aqui eu usei a função só para confirmar se o desvio padrão estava correto e bateu o mesmo valor. Pronto, o que eu tenho agora? Eu tenho o valor de Sx, tenho o valor de Sxy, ou seja, da covariância, tenho o valor do desvio padrão de x, tenho o valor de desvio padrão de y. Agora é só montar a fórmula. Fazer S de xy dividido por S de x vezes S de y. Vamos lá, então. Então, vou colocar aqui que R de xy vai ser igual a... Vamos localizar aqui as coisas antes, né? Aqui, então, eu tenho a covariância. Esse aqui é o valor da covariância. Deixa eu fazer uma setinha aqui, ó. Que é a covariância calculada. E aqui eu tenho a covar função, que é a covariância calculada pela função, tá? Então, vamos lá. Igual a covariância dividido por, vou abrir parênteses, desvio padrão de x, que é esse cara aqui, vezes o desvio padrão de y, que é esse cara aqui. E aí eu chego no valor de que a minha correlação linear entre Petrobras e Magazine Luiza é de 0,1419, ou seja, 14,2%. Será que está correto? Existe uma função também para ver isso. Opa, não, desculpe, é correl. Covariância a gente já fez, agora é correlação. Correl. E aqui que ele vai pedir para mim? Os valores de y. Os valores de y vai ser aqui na coluna I. Então vai ser de I3 até I248. E o valor de x vai ser igual a D. D3 até D248. Pronto. Olha lá. Né? Então a gente chega, né, no valor da correlação. Então a gente tem a correlação de 14,19%. Isso faz sentido se a gente olhar esse gráfico, né? A gente pode ver que o comportamento das duas ações, em alguns momentos é parecido, em outros não, ou seja, a correlação é fraca entre essas ações, tá? Bem fraca, de apenas 14%. Do ponto de vista teórico, o que isso significa? Vamos dar uma olhadinha lá. Então a gente calculou. Isso quer dizer que, né, existe uma associação linear entre essas duas variáveis. A gente consegue observar que, de fato, utilizando essa técnica estatística, quando uma variável sobe, a outra acompanha e sobe. Nesse caso, sobe apenas 14%. Tá? Um problema do estudo da correlação, do coeficiente de correlação de Pearson, é que ele demonstra, né, quando que uma variável está ligada à outra, né, qual que é a força dessa correlação, qual que é a força dessa associação linear, mas ela não consegue comprovar se essa correlação ela é verdadeira, se existe uma correlação ou se é apenas obra do acaso, que a gente chamaria de correlação espúria, né, que é uma falsa correlação. Outro problema é que a gente não consegue saber, através da correlação, a causação. Não dá para a gente afirmar que a Petrobras causa um movimento de 14% do Magazine Luiza. Tá? Não é isso que funciona. O que a gente consegue ver é que as duas andam juntas nessa proporção estatisticamente falando. Agora, se realmente essa relação é verdadeira, se tem fundamentos, aí já vai para outro assunto, para outra parte que eu vou abordar em um outro vídeo quando eu conversar sobre correlação espúria e causalidade.
tá? Mesmo assim, a correlação é muito importante. Quando a gente conhece e sabe como é que funciona, a gente consegue aplicar bastante para fazer operações de arbitragem, operações de long e short e diversas outras aplicações. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na planilha. Vamos fazer uma experiência rápida. Como a gente calculou tudo através do spreadsheet, eu vou simplesmente trocar aqui, ao invés de Magazine Luiza, vamos colocar uma outra ação. Vamos colocar aqui, vamos ver, Vale 3, tá? Que é uma blue chip também. Ela não é do mesmo setor da Petrobras, mas elas andam meio parecidas. Será que a correlação vai ser maior entre as duas do que com o Magazine Luiza? Vamos ver. Olha só, ele já vai puxar para mim aqui. Como é o mesmo número de variáveis, os cálculos já estão prontos. Não preciso fazer nada, só olhar o resultado. Olha só, o gráfico nos mostra que, né, o comportamento é mais ou menos parecido, né, mais ou menos estável aqui a Petro, né, e aí a gente tem uma variação, ou melhor, mais ou menos estável aqui a Vale, aqui caindo um pouquinho mais ou menos estável a Petro. Quando as duas sobem, quando uma sobe, a outra sobe também, quando uma cai, né, a outra acaba caindo em outro momento. Então, talvez exista uma correlação um pouco maior entre elas. Será que existe? Vamos ver lá o coeficiente. A gente já calculou. Olha só. O coeficiente de correlação, então, entre Petri 3, entre Petri 4 e Vale 3 é de 36,7%. Tá? Então, elas andam juntas numa proporção de 36,7%. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui rapidamente. Agora eu vou apelar para vocês verem a correlação funcionando. Então, a primeira ação que eu olhei é a Petri 4. Né? E se eu botar aqui Petri 3, será que elas vão andar juntas? Será que a correlação vai ser alta? Vamos ver. Né? São duas ações diferentes da mesma empresa. Então, teoricamente, elas têm que se comportar da mesma forma. Olha só, o gráfico já mostra para a gente que elas se comportam basicamente do mesmo jeito, né? E o número da correlação do coeficiente? Vamos ver. Olha só, a correlação é de 98% entre a Petri 4 e a Petri 3. Tá? Então aqui a gente consegue ver como que a correlação funciona. Né? E só nisso aqui já dá para a gente ter uma ideia teórica de arbitragem. Porque se essas duas ações têm uma correlação de 98%, se uma delas subir muito e a outra cair, né, é esperado que em algum momento esse movimento se corrija e que elas voltem a caminhar na mesma proporção. Então, quando esse tipo de distorção ocorre em uma correlação que você já estudou, você consegue operar para capturar essa correção de preços. Né? Isso é o que a gente chama de arbitragem. Tá? Também tem long e short, que é muito parecido, mais ou menos o mesmo raciocínio. Tá certo? Vamos voltar lá então para a nossa apresentação. Né? Deixa eu colocar aqui. Então, né, a correlação é uma medida de associação linear que mostra a força da associação linear. Correlação não indica causação. Tá? Então, no nosso próximo vídeo eu vou abordar regressão linear. E nos outros vídeos eu vou falar de beta da carteira, gestão de risco através do beta e da correlação. Vou falar um pouquinho sobre metodologia científica, vou falar um pouquinho sobre correlação espúria e outras informações importantes para a gente poder aplicar a estatística nas operações com mercado de renda variável. Tá? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido o conteúdo. Né? Se você perdeu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo. Tá tudo aí para vocês verem. É só seguir que vai dar certo. Se vocês puderem, por favor, curtam, compartilhem, tá? Comentem nos vídeos, me ajude a divulgar o canal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.